Quando a gente entra na universidade, no primeiro dia a gente já entra sabendo que lá no final você vai ter que encarar uma banca examinatória, não sei como se chama, onde vão ter pessoas te avaliando e você precisa, independente do tempo que você tenha ficado lá, você precisa passar pelaquela banca para conseguir o teu diploma, o teu canudo, enfim. Então a gente fica 4, 5, 7 anos na graduação já pensando, e muitas pessoas com medo e se preparando para essa banca. Como que acontece mais ou menos, né? A gente chega num dia, vou dizer para vocês mais ou menos como que funcionou assim comigo, né? A gente chega num dia que chegou o dia da banca, a gente se prepara, provavelmente a gente já tá virado, né? Já nem dormiu aquela noite, tá preocupado, tá estressado, e a gente vai lá para onde tá combinado lá o lugar da banca. Tu chega lá e tu vê os teus colegas entrando e saindo daquela sala que mais parece um labirinto assustador, um caminho que você tem que entrar e depois que você dá o primeiro passo para frente, você não pode dar um passo para trás. E você não pode dar um passo para trás, sabe por quê? Porque provavelmente quando você vai para a apresentação da sua banca, do seu TCC, você já está até com os convites da sua formatura, do baile, da sua colação pago. Então você não tem outra opção a não ser tirar pelo menos um 7 naquela banca. E aí o medo vem. O medo vem e ele começa a aflorar. Aflorando esse medo, né? Você tá lá, né, com aquele medo que você já vem trabalhando ele há mais tempo, enfim. Quando você sai de lá, eu não sei se você chorou, que aí você levou algumas pessoas da sua família. Quando você sai da banca, a tua mãe, teu irmão, teu pai, não sei o que, te abraça e diz, olha, nem foi tão ruim assim. E nessa hora, talvez você tenha desabado. Talvez nessa hora você tenha desabado, né? Porque você começa a lembrar que você entrou naquela sala, que tinha um monte de gente te olhando, e esse monte de gente era tua família também, e você não queria mostrar que estava com medo, né? Porque assim, como é que eu vou dizer pra você? Apesar do medo, você sabe que aquele teu ato é um ato de grande orgulho, né? De grande orgulho pra tua família que tá ali. Então você estufa o peito, ajusta o seu PowerPoint, né? Olha fixo no olho dos professores, dos examinadores, porque foi assim que os professores te olharam a tua graduação inteira, e vai lá e entrega o teu melhor. E sabe o que acontece? A partir do momento que você começa a falar e defender aquela tese que você construiu, você começa a perceber que nem é tão ruim assim. E no final das contas, muitas vezes você começa até a gostar. E aquele medo que você tava começa a ser substituído por uma sensação muito boa. Uma sensação de empoderamento, uma sensação de que você é capaz. E olha só onde eu quero chegar com isso tudo. Eu quero te dizer que muitas vezes o medo nos impede de experimentar essas situações. Tipo a de que você tem controle do seu TCC e que você vai conseguir fazer o que precisa ser feito. E aí, gente, quando você sai daquela apresentação e você recebe a sua nota, e ela provavelmente foi acima de 7, você tem a convicção de que, cara, não foi tão ruim assim e que você é capaz. E que você é capaz. Só que entende que primeiro você teve que passar por essa sensação de medo e transformar esse medo em algo que faça muito sentido e que seja muito bom para ti, né? Lembrei dessa história do TCC porque para mim é uma coisa assim, vejo as pessoas falando muito nesse medo, cara, é um medo que te acompanha por muitos anos. E daqui a pouco tu chega lá na tua banca e tu vê que nem é tudo isso. E que, cara, podia até ter outra, porque eu ia apresentar igual, né? Porque a sensação, ela foi gratificante, né? Na maioria das vezes, eu sei que tem, às vezes não é, né? Mas o que acontece? Depois que você saiu de lá, você percebe que ok, tá tudo bem. Tá tudo bem. Não foi tão difícil assim.